da teoria da evolução deles dois. O Lamarck, ele fala na lei do uso e desuso, que consistia no desenvolvimento ou atrofiamento de determinadas partes do corpo do animal para eles se adaptarem de acordo com o que eles precisassem. A lei do uso e desuso, né? Ou seja, um exemplo é a girafa. Na teoria do Lamarck, a girafa era um animal com pescoço bem mais curto. Só que como ele tinha que alcançar o topo das árvores para se alimentar, Sim. ao longo das suas gerações, ele foi se modificando, evoluindo para ter o pescoço mais comprido. Por necessidade, né? Sobrevivência. Essa é a teoria dele, e também é o contrário, né? Por exemplo, o tigre dente de sabre não usava mais aqueles dentes, e aí foi encurtando até como é hoje. Né? É a teoria dele, pode passar. E aí tem a do Darwin, né, a teoria da evolução das espécies, que tem ele como o naturalista britânico como o maior articulador. Só que aí todo mundo conhece, né, aquela evolução que éramos macaquitos e fomos evoluindo até o que nós somos hoje. Pode passar. Aí o problema com a teoria da evolução, isso daí eu coloquei esse slide assim, que é muito interessante ler mesmo, que foi decretado pela ciência. O registro fóssil não oferece qualquer tipo de evidência em favor da tese que postula a transformação / evolução de um tipo de animal para outro totalmente diferente, uma vez que não há uma linha evolutiva inquestionável, observável no passado geológico. Ou seja, nós não temos um registro fóssil daquela girafa com um pescoço mais ou menos, um pescoço um pouco maior, não tem. Né? Então, quer dizer, não existe. E olha que quando essa tese foi rebatida e foram feitos muitos estudos e apresentados esses problemas com a teoria da evolução, aí começou-se o Darwinismo. Porque aí eles falam teorizaram já como uma transformação, uma evolução rápida. Por isso que não tem nos registros fósseis. Só que aí a gente tem outro detalhe que eu vou ler aqui para vocês, que é muito interessante. E fala justamente... aqui... Olha só, esse modelo de evolução proposto por Darwin, no entanto, enfrentou um problema já em sua época. Ao coletar fósseis, nunca se observou a lenta modificação dos traços previstas pela teoria. No registro conservado em pedra, muitas espécies pré-históricas apareciam como que de repente. Para Darwin, esse pretenso erro acontecia porque poucas espécies deixavam fósseis, e naquela época um número muito pequeno havia sido encontrado pelos cientistas. E aí, no decorrer do tempo, eles passariam a ver, principalmente no avanço da tecnologia. O registro fóssil não oferece qualquer tipo de evidência em favor da tese que postula a transformação. Existe a variação entre os tipos básicos, mas no mundo atual e no registro fóssil, cada tipo é distinto dos outros. Embora a evolução darwiniana sempre tenha previsto que as formas transicionais seriam mais dia, menos dia encontradas, o conceito atual dos círculos evolutivos e da evolução rápida ou equilíbrio pontual, que foi a tal novidade, né, do neo-darwinismo. Essa nova tentativa de harmonizar a ciência paleontológica com a teoria da evolução propõe que populações isoladas evoluíram rapidamente, tão rapidamente que não deixaram um registro fóssil, mas se não deixaram evidências, como é que se sabe que houve a evolução? E aí, no final aqui, ele fala, embora as falhas com a relação à tese evolutiva do registro fóssil se encontrem em cada tipo básico de animal, existem duas enormes falhas em particular que devem ser ressalvadas. A distância evolutiva entre os organismos unicelulares é uma, e a vasta gama de formas de vidas pluricelulares, invertebradas, marinhos, que se opõem à evolução rápida. Ou seja, esses dois exemplos aí, eles quebram de vez com a teoria de Darwin, a teoria da evolução rápida.
sentido que eles vão ficando diferentes devagarzinho, aos poucos, com o passar do tempo. Então, se quanto mais para trás você vai encontrando fósseis cada vez mais parecidos com o ancestral, isso seria exatamente o que se esperaria encontrar caso a evolução fosse verdadeira, porque ela é. Vamos então para os mamíferos. Eu tinha comentado das baleias, mas eu vou agora então para outras linhagens. A gente tem, por exemplo, os pinípedes, que são o grupo da ordem carnívora, ou seja, onde estão os mamíferos carnívoros, né? Gato, cachorro, urso, guaxinim, etc. Só que se adaptaram para um ambiente aquático. Então são três grupos, né, dentro de pinípedes, que são as focas, os leões marinhos e as morsas, que tem ali as patas traseiras adaptadas para natação, inclusive elas têm unha, você observa lá, elas têm dedos, você percebe que realmente é um pé modificado, e as patas anteriores modificadas em nadadeiras também. E você tem fósseis com características intermediárias e com datas coerentes, mostrando um bicho mais terrestre se transformando num bicho aquático, inclusive com as patas bem separadas, patas traseiras, né, os pés bem separados um do outro, que é uma coisa que hoje esses bichos não têm mais. Tá? Então, por exemplo, você tem uma família Amphicynodontide, que é de 38 milhões de anos atrás, que tinham 4 patas bem separadas. A família Cemantoride, né, uma família, ou seja, são vários fósseis encontrados dentro desse grupo com características intermediárias. No caso do Cemantoride, eles têm 24 milhões de anos. E você tem já um outro bicho muito mais aquático e menos terrestre, mas ainda assim não tanto quanto os bichos atuais, chamado de Enaliarctos, que é de 24 a 22 milhões de anos, também um pouquinho mais recente. Isso quer dizer que se a gente não extinguir esses bichos e o ambiente continuar o mesmo, pode ser, talvez, que as focas, leões marinhos e morsas evoluam para formas de vida, assim como baleias, assim como peixes-boi, que ficam permanentemente na água e não saem por nada. Falei de peixe-boi, vamos falar também. Os peixes-boi, eles desenvolveram a natação de maneira independente, né? Os peixes-boi, eles estão mais aparentados dos elefantes. Eu tenho um vídeo aqui mostrando um crânio, reconstruindo um crânio de peixe-boi, né? No caso do Undugongo, né? Eu já vou entregar o ouro aqui, era para ser surpresa, mas que seja. Esse vídeo eu vou deixar aqui para vocês verem a semelhança. E você tem muitos fósseis, no caso do clado Sirenia, né, que a gente chama. Então você tem, por exemplo, o Pesociren, de 49 milhões de anos atrás, que ele tinha 4 patas. Ele andava no chão. E a cabeça já é a cabeça de um peixe-boi, ou muito parecido com uma. Você tem depois o Sobrarbeciren, que é de mais ou menos uns 47 milhões de anos. Um bicho que já era bem mais aquático e ele é muito mais recente. E o Protociren, que vai até uns 39 a 37 milhões de anos ali, que já está bem mais adaptado ao ambiente aquático e com as patas traseiras cada vez menores, porque os peixes-boi hoje eles não possuem patas traseiras, tá? Eles possuem só um pequeno vestígio ali também na parte de trás. Eu posso fazer um vídeo depois só sobre órgãos vestigiais, porque também tem muita falácia sendo dita sobre isso. Mesmo a linhagem humana, se você quiser pegar, você tem uma quantidade tão grande ali de fósseis com características intermediárias que a gente ainda fica na dúvida por que tem gente achando que falta o elo perdido. Não falta tecnicamente, óbvio, a gente pode achar mais hominídeos ali com características transicionais, mas o que a gente tem já demonstra um crescimento gradual do cérebro, quase sem nenhum grande intervalo ali de salto evolutivo. Também o que diz respeito a ficar ereto, isso daí falta uma coisinha ou outra ainda, mas em linhas gerais a gente consegue observar uma mudança da proporção dos membros, da posição do quadril, do forame magno aqui atrás da cabeça. Você consegue perceber isso daí. E comparar, por exemplo, com o nosso grupo irmão vivo hoje mais próximo, né, que são os chimpanzés. E aí quando você inclui os fósseis, como eu estava falando, começa a ficar uma distância cada vez menor de diferença entre um e o outro. E até chegar num ponto que você fica até com uma certa dificuldade de dizer se aquele fóssil é dessa linhagem ou daquela. Exatamente como uma foto antiga que eu falei para vocês, que você não sabe mais quem é teu bisavô, quem é o irmão dele, se você não tiver ninguém para te contar essa história, para falar quem é quem na foto. O pessoal também pergunta sobre planta, né? Fala, você só fala de bicho? Também tem planta com características intermediárias. Tem plantas muito antigas que têm características intermediárias entre um vegetal sem vasos condutores e um vegetal com vasos condutores. Dá um exemplo aqui, a própria Cooksonia, né, que é uma das plantas mais comuns que tem ali do Devoniano. Depois você tem o grupo das plantas, que é o gênero Errínea, mas você tem uma família que junta várias delas ali, em que elas já têm um tipo de vasos condutores ali, né, que a gente consegue observar no registro fóssil,
fóssil, mas ainda não são como o das samambaias, licopódios, etc., que existem hoje ainda. Você tem uma família de plantas hoje extintas que estão no meio do caminho de uma planta vascular sem sementes e uma planta vascular com sementes, que aí seria, por exemplo, uma gimnosperma, como, por exemplo, um pinheiro, tá? Ou uma sica, que ainda mantém aquele formato padrão ali de samambaia, né? Então o pessoal sempre acha que a sica é uma samambaia, mas não é. Ela é, na verdade, uma gimnosperma, ela tem uma pinha, né? Então, você tem aí também esses intermediários em plantas. É que é um pouco mais difícil de estudar, mas não é porque é raro, não. E não é porque falta gente para estudar. É porque são características um pouco mais difíceis de você captar no registro fóssil.